A história das mulheres na política brasileira é longa e se constrói desde o Brasil colônia, passando pela República e formação do Estado Democrático até os dias de hoje. No entanto, é comum entendermos a luta política feminina a partir do direito de voto, conquistado sem restrições em 1934. Desatou, nós vai viver só. Getúlio, quando assinou o decreto que a gente comemora, de fevereiro de 32, ele dava o direito de voto, mas tinha que ser ratificado na Constituinte. Quer dizer, dava o direito de voto para a gente participar daquela eleição, mas a Constituinte que ia ser escrita, ela tinha que dizer que as mulheres podiam votar. A pressão dos católicos era: se vocês botarem a lei do divórcio na pauta da Constituição, a gente tira o direito de voto de vocês. A negociação foi nesse nível. Se conseguiu aprovar o direito de voto, mas olha, foi facultativo. Isso, numa população que não tinha nenhum traquejo de fazer política, você pode imaginar que não é uma coisa simples. A rádio estava começando. A propaganda era boca a boca. O voto era obrigatório apenas para funcionárias públicas, pela Constituinte de 34. Só que funcionária pública era pouquíssimo. Daí vem a ditadura do Estado Novo, de 37, tal, até 45, quando você tem a redemocratização e, novamente, eleições. Não se elegeu nenhuma mulher, nenhuma. E nos anos 50, nós praticamente fomos sumindo na representação política. Se elege uma deputada federal em 50, que é a sobrinha do Vargas, a Ivete Vargas, e nenhuma mais. Aí vem o regime militar, novamente as mulheres escondidas, até que na redemocratização, o ressurgimento de um amplo movimento feminista, que aí já sou eu, já é minha geração, chegando na rua. A gente saiu de 4 na década de 70 para 26 para redigir a Constituição, esta Constituição, a Constituição cidadã, como a gente chama. Como um congresso tão grande, com 513 deputados, 81 senadores e senadoras, você não tem ali nem 10% de representação feminina e representação da população negra. Nesse momento, para mim, estar no Congresso Nacional como primeira senadora foi praticamente um ambiente estranho, porque chegava ali uma mulher negra da favela. Eu fui o que a gente pode dizer de uma novidade na política. Já nos anos 90, a Conferência de Pequim se tornou um marco, uma vez que os governos participantes se comprometeram a implantar a plataforma de ação que dizia respeito ao direito das mulheres, principalmente à igualdade política. Até então, as mulheres não tinham uma organização, existiam inúmeros agrupamentos de mulheres no Brasil, mas uma articulação nacional dessas mulheres foi feita a partir desse período preparatório para Beijing e se chamou Articulação de Mulheres Brasileiras. Pela primeira vez aconteceram inúmeros encontros estaduais, foram mais de 700 grupos de mulheres que se organizaram no Brasil, que construíram documentos, saíram 22 documentos estaduais que pautaram um documento das mulheres brasileiras de uma Beijing. O feminismo inventou, a partir do encontro de Beijing, de 95, foi o problema das cotas. Claro que é preciso viver as coisas para poder depois entender os erros. A gente tinha que ter exigido cotas nas eleitas. Nós fomos nos contentando com migalhas. Nós buscamos igualdade, nós buscamos direitos das mulheres, porque as mulheres, como maioria da população, ela deveria estar mais representada ali. A ONU Mulheres implementou no Brasil o Plano 50-50,
que pretende, até 2030, fazer com que as mulheres ocupem pelo menos 50% dos cargos políticos. A gente fez uma pesquisa no ano passado em relação com o Ibope para olhar o que os brasileiros e as brasileiras queriam em termos das cidades. E a gente encontrou que 8 de cada brasileiros e brasileiras queriam mais igualdade entre homens e mulheres. Então, um recado para os políticos e as políticas é realmente trabalhar no tema da igualdade. Quando muitas mulheres entram na política, a política muda. Nas democracias você escuta todo mundo. E para escutar todo mundo você precisa ter todo mundo. Então as mulheres somos 50% da sociedade. No Brasil, as mulheres negras, indígenas, são uma parte significativa da sociedade, tem que ser escutadas, porém tem que ter representação. Em 1995, foi promulgada a lei que previa um mínimo de 20% de candidaturas femininas pelos partidos políticos. 2 anos depois, esse número subiu para 30%. Mas foi só em 2010 que o Tribunal Superior Eleitoral promoveu uma reforma importante na lei. Quando essa lei veio, houve uma interpretação do judiciário de que ela não era obrigatória. E aí, nenhum partido cumpria. Uma alteração na lei, trocou uma palavra no lugar de deverá preencher, pois preencherá. E aí veio o entendimento jurisprudencial que seria obrigatório. Então, assim, ficou firmado mesmo nesse ano, de 2018, que a cota é de gênero. Houve um julgamento também, entendendo que era fraude compor a chapa somente com mulheres que emprestavam seus nomes, mas não eram efetivas candidatas. E ficou conhecida como candidaturas laranjas. Não tinha movimentação nenhuma financeira nas contas, não tinham voto, nem o próprio, não fizeram campanha. Então, assim, essas evidências demonstraram que não eram candidatas e que estavam lá para tapar aquele buraco, aquela necessidade dos 30%. Ainda esse ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o teto de 15% do repasse do fundo partidário a candidatas mulheres era inconstitucional. Estabeleceu que pelo menos 30% do fundo partidário e 30% do tempo de propaganda gratuita também deveriam ser destinados a essas candidatas. E o que a gente espera realmente, com a importância da pauta feminista no mundo e no Brasil, é realmente ver uma diferença significativa no número de mulheres eleitas em 2018. 30% ainda é baixo, não nos contempla, mas a gente acredita que isso é uma luta e que, como toda luta, ela tem que continuar. Nós temos que enfrentar agora de novo, porque é um outro momento político e nós temos que também encontrar as nossas armas, e são as armas feministas, Nós precisamos ter voz e participar do comando do partido. É preciso disputar a direção partidária, porque não é só a direita que não tem mulher, a esquerda também não tem. Quer dizer, tem pouca. Se você quiser ter voz e ter uma vida melhor, procure um partido político. O que dá mais certo com suas ideias de mundo. Mas vá lá pra dentro e brigue, viu, minha neguinha? E peça para ser e lute para ser secretária, tesoureira, presidenta do partido. Nada de achar que ele vai falar por você. Ela diz